Bom, pessoal, então vamos fazer aqui mais um exercício do capítulo 3, o exercício 3, que também é para determinar o valor lógico dessa proposição composta, sendo que já foram dados os valores para as três proposições simples. Então, a proposição P vale V, verdadeira, a proposição Q é falsa, e a proposição R é verdadeira. Então, como é que a gente deve fazer para avaliar, para determinar o valor lógico dessa proposição? A gente deve primeiro substituir as proposições R, P e Q pelos seus respectivos valores lógicos. Então, nesse caso, no lugar da proposição P, a gente vai colocar o valor lógico V. Então, observem aqui, a gente destacou em azul. Então, onde tem a proposição P, a gente colocou V. Proposição P, está o V aqui. Onde nós temos a proposição Q, nós substituímos por F, porque Q é falsa. Então, está aqui, no lugar do Q, a gente colocou F, aqui destacado em amarelo. E a proposição R vale V, então onde tem a proposição R, nós colocamos V. Bom, depois disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver as operações. Porque para isso nós precisamos identificar qual é a que deve ser realizada primeiro, ou seja, a mais forte, a que tem prioridade maior. Aqui não basta simplesmente a gente dizer que a negação é a operação que tem prioridade maior, já que nós temos uma, duas, três negações. Também a gente aprendeu que parênteses ele serve para alterar a ordem das operações. E nós temos aqui vários parênteses. Então, o que eu fiz daqui para cá? Daqui para cá, eu tentei aqui destacar com cores idênticas qual parênteses, a dupla de parênteses, né, o que abre e fecha, com cores iguais. Então, por exemplo, esse parênteses aqui, ele começa aqui e o fechamento dele é aqui. Bom, como conseguir fazer isso, né? Então, vamos lá. Ao a gente percorrer a nossa expressão toda aqui, então, observe que ao percorrermos, a gente encontra um primeiro parênteses aqui abrindo. Se continuarmos, o próximo parênteses também é um parênteses abrindo. Se continuarmos, o próximo, terceiro aqui, ele fecha. Então, ele fecha com qual? Com o último que estava abrindo. Então, esses dois, nós poderíamos dizer que prendem a essa proposição aqui, né, essa expressão aqui. Então, se continuarmos ainda, observe que o próximo parênteses, ele também está abrindo. Então, esse aqui, ó, que começou aqui atrás abrindo, ainda não fechou. Então, vamos voltar aqui. Esse aqui que estava abrindo e continuando em busca dos nossos parênteses, de novo a gente encontra um que está abrindo. E a gente continua. Quando chega aqui, nós temos um fechando. E aí ele fecha com qual? Com o último que abriu, ou seja, com esse. Então, esses dois estão destacados em laranja. Aqui, o que nós temos? Nós temos um que está fechando. E aí fecha com quem? Com esse? Não. Fecha com aquele anterior a esse que também estava abrindo. Então, esses dois aqui, digamos que eles prendem toda essa expressão. E por último, a gente tem esse aqui que está em marrom, que fecha com esse aqui. Bom, muitas vezes, ao invés de a gente colocar esses vários parênteses, a gente usa, além de parênteses, colchetes e chaves. Quando fazemos isso, a expressão talvez ela fique melhor apresentável,
porque a gente olha para cá e percebe imediatamente que esse parênteses é com esse, colchetes, esses dois aqui, né? Abriu aqui, fechou aqui, e chaves aqui. Só que nem sempre a gente vai ter a expressão, aqui no caso uma expressão numérica, dada dessa forma. Muitas vezes ela é dada assim e a gente precisa, para determinar qual parênteses, né, fecha com qual, a gente precisa pensar da mesma forma que nós fizemos aqui. Bom, além disso, depois de, né, identificarmos a história aqui dos parênteses, a gente precisa verificar quais são os mais internos e dentro desses mais internos, se nós temos uma, duas, quantas operações precisam ser realizadas. Então, vamos pensar aqui de forma análoga, só que numa expressão numérica. Então, vindo aqui, ó, observe que nós temos esse parênteses, que está interno a essas chaves, e a gente tem esse parênteses aqui, interno a esse colchete. Então, nós aprendemos que parênteses precisam ser realizados antes de colchetes, e que, por último, ou seja, depois dos colchetes, nós resolvemos o que está dentro das chaves. No caso aqui nós temos dois parênteses e esses dois parênteses eles são independentes. Então eu posso fazer esse parênteses antes desse, diferente de, por exemplo, eu ter algo do tipo parênteses 3 vezes parênteses 4 mais 5, por exemplo. Então nós temos aqui parênteses e parênteses, só que necessariamente nós temos que fazer esse parênteses primeiro, certo? Não é o que acontece aqui, esse parênteses e esses, eles são independentes, tá? Isso significa dizer que eu posso fazer primeiro o que está nesse parênteses, ou primeiro o que está nesse parênteses. Ou se eu puder processar em paralelo, eu poderia fazer os dois ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Nesse parênteses aqui, eu tenho uma única operação, que é a multiplicação. Então, eu realizo 2 vezes 3, 6. E coloco no lugar do 2 vezes 3, 6. Já aqui, nós temos duas operações, a adição e a potenciação. Daí, como tem duas, eu tenho que decidir qual que eu vou fazer primeiro. No caso, é a potenciação. Então, eu faria a potenciação. No lugar de 3 ao quadrado, eu colocaria 9. E depois faria a adição. Bom, mas vamos lá, nosso objetivo não é resolver a expressão numérica, é resolver aqui a nossa proposição composta, ou seja, determinar o valor da proposição composta. Vamos fazer isso. Bom, o que acontece aqui? Nós devemos fazer primeiro o que está nesse colchete, né, dentro desse colchete lilás, ou primeiro o que está nesse colchete laranja, ou, inclusive, os dois em paralelos. Bom, na verdade a gente tem uma outra situação aqui. Nós também podemos fazer essa negação, porque ela é independente, ela é uma operação que tem força maior que o que acontece aqui com o ou, né? Ela é mais forte, ela tem prioridade maior. Então eu posso fazer essa negação antes desse parênteses, mas se você não quiser correr muito risco, ou se tiver com muita dúvida, faça primeiro parênteses. Então, nós poderíamos fazer aqui, né? Primeiro esse parênteses, só que esse parênteses ele tem duas operações, e das duas, o ou e a negação ela deverá ser feita primeiro. Então, está aqui, não F da V. Todos os demais valores aqui no início dessa expressão, observe que eles foram repetidos. E, além disso, nós realizamos aqui também a negação. Poderíamos ter repetido sem problema nenhum, mas como eu disse para vocês, ela é uma operação independente, tanto do que está nesse parênteses quanto do que está nesse, então eu posso realizar também. E eu ainda poderia ter realizado essa operação aqui, o e, a conjunção, mas não fiz, eu repeti. Já daqui para cá, eu, de novo, preciso identificar quais são as operações de maior prioridade. Observe que, de novo, nós temos um parênteses. E aqui nós temos o
um outro parênteses dentro dele, desse parênteses aqui, a gente tem um outro interno. Então, nós devemos resolver este interno antes desse externo. Só que ainda nós temos um parênteses aqui que é independente desse daqui. Então, nós podemos também resolver essa disjunção, que foi o que foi feito aqui. V ou V dá V, aqui. Repetimos esse V e o resultado. Ainda continuamos com E, negação, repetimos esse F ou, e resolvemos esse parênteses aqui, que tem uma única operação, que é a conjunção, o e a conjunção E de V e F, então V e F, dá F. Então, daqui para cá, a gente também resolveu a conjunção, tendo como resultado o F. Bom, o que acontece aqui? A gente tem ainda esse E, essa negação, que a negação tem prioridade maior que o E, que é a conjunção, porém nós ainda temos esse parênteses, que faz com que o OU fique com prioridade maior que a negação. Então, a gente daqui para cá realizou a disjunção, o OU, aqui. Nós sabemos que F ou F dá F, então está aqui F. E ainda temos uma conjunção, outra conjunção e essa negação. Então, das três operações aqui, a de maior prioridade é a negação. Então, portanto, a gente resolve essa negação, e aí não é F, é V, então daqui para cá ficou V, e ainda sobram duas operações para a gente realizar, esses dois E, que tem a mesma prioridade, então eu posso primeiro fazer esse, o primeiro esse, ou pensar de uma vez só que V e V e V é igual a V. Então a gente finaliza aqui o exercício 3 do capítulo 3.